a nossa aula número 5. Nós vamos falar sobre os países andinos. Dentre eles, nós vamos destacar Chile, com pastel de choclo. Nós vamos fazer também uma chipa, que aí é mais genérico, é mais de todos esses países dos Andes, que ele parece um pãozinho de queijo, mas em formato de ferradura. E vamos fazer também uma preparação que é a sopa paraguaia. É uma sopa que está muito em evidência nos Andes, mas também inclusive faz parte da gastronomia do Mato Grosso, do Centro-Oeste, que é do Brasil, tá certo? Mas a gente vai falar em relação aos países andinos, ok? Vamos aos ingredientes. Então nós temos aqui para refogar cebola, alho e a manteiga, certo? A gente vai temperar essa carne moída, tá bom? Essa carne moída vai ser temperada com cominho, sal, e quando for terminar de finalizar, a gente vai adicionar azeitona e vai adicionar passas, certo? É muito comum ele ter esse toque agridoce, tá bom? A massa, como eu havia falado, a gente vai colocar no fundo do refratário e na cobertura. Essa massa é feita com milho, certo? Leite e açúcar. A gente bate no liquidificador e leva ao fogo para engrossar, tá bom? Normalmente se coloca ovos também por cima. A gente está cozinhando o ovo e vai colocar esse ovo por cima da preparação. Vamos lá? Vamos temperar a nossa carne moída, simples aqui, tá? A gente vai colocar sal. Lembrando que a gente não pode salgar muito por conta da azeitona, que já é salgado. E também a gente vai ter esse toque agridoce. Um pouquinho de cominho, certo? Apenas isso. Essa carne vai ser refogada com cebola, com alho e manteiga, tá? Então a gente já temperou ela aqui um pouco. Se for necessário, lá na hora da cocção, a gente vê se precisa colocar mais algum tempero, ok? Vai bater no liquidificador o milho, o leite e o açúcar para a gente fazer nossa base, certo? A gente coloca primeiro o leite, vem com o milho, colocamos o açúcar, e agora a gente vai. Vou bater mais um pouquinho ainda. Sempre que for usar o liquidificador e for misturar aqui no copo, lembrar de tirar o copo do liquidificador para evitar choque. Okay. Essa massa aqui a gente vai levar ao fogo para ela engrossar e ficar no ponto que a gente deseja. Tá colocando aqui o milho na panela para poder espessar um pouco. Aqui não precisa ser muito alto o fogo, tá? Do milho. Só para engrossar aqui. E aqui a gente vai refogar a nossa carne. Manteiga. Vem com a cebola. Refoga bem a cebola. Aí já pode entrar com alho. Carne moída.
Baixa o fogo. Deixa a carne cozinhar um pouco, tá? Vou tampar a carne agora, vou esperar um pouquinho para ela cozinhar. Enquanto isso, a massa já ganhou corpo. E daqui a pouquinho ela já vai ficar pronta. Bom, então aqui a massa de milho já cozinhou. Está no ponto certo, é só agora esperar o recheio ficar pronto. Aqui a gente já pode adicionar azeitona e as passas, finalizando o nosso recheio. Vamos montar aqui o nosso pastel de choclo. Vamos colocar uma camada de massa. Não precisa untar, a gente retira direto do refratário. Agora a gente vem com o recheio. E agora a gente finaliza. Sim, coloca os ovos também. Ovos cozidos. Se vocês observarem, o ovo ele está cozido e não está com aquela partezinha cinza. Aquilo ali significa que passou do ponto do cozimento, tá? O ovo cozido, para ele ficar nessa consistência, ele precisa de 10 a 12 minutos após ele levantar a fervura, tá? Aí você não tem como errar. Bota o recheio, botou a massa agora, tô finalizando. E agora a gente vai uniformizando ele. Para toda a superfície ficar coberta. Para finalizar, a gente bota uma chuvazinha de açúcar e a gente leva ao forno, tá? Forno pré-aquecido, 200 graus, aproximadamente por 10 minutos, mais ou menos, 10 a 15 minutos. E depois a gente vai dar uma finalizada com o maçarico. Então o pastel de choclo ficou no forno por 12 minutos, 15 minutos. E agora a gente vai só dar uma finalizada, porque o forno da gente aqui não tem o grill, né? Porque aí não doura em cima. Mas ela já está pronta e a gente vai utilizar o maçarico para fazer isso. Finalizamos aqui o nosso pastel de choclo, tá? Bom pessoal, então a gente vai preparar agora uma sopa paraguaia. É uma sopa, mas vocês vão ter uma surpresa no final quando ela ficar pronta, tá? Bom, para essa sopa, que ela é típica dos Andes como um todo, mas também é uma sopa que é preparada muito na região centro-oeste do nosso Brasil, ok? Então nossos ingredientes vai ser cebola, manteiga, leite, sal, 2 tipos de queijo, no caso eu estou usando aqui mussarela e parmesão. Nós temos uma farinha de milho, pode ser o flocão, tá? É mais comum. Ovos, fermento e um cheiro verde.
Depois que ela estiver pronta, a gente vai colocar ela num refratário e vai levar ao forno. Aí é que vocês vão ver a surpresa. Vamos preparar? Bom, então a gente está aquecendo a panela. A gente vai refogar agora a cebola e vai ferver esse leite para que ele sirva de líquido para cozinhar o nosso flocão, né? O nosso milho para fazer a sopa. No caso, ele vai para o bowl, vai ser misturado junto com o flocão, depois ele volta para a panela para finalizar, tá certo? Estou deixando um pouquinho porque quando voltar a gente acrescenta, se for necessário, mais manteiga. Cebola. O leite entrando junto com a cebola aqui, ele vai ser aromatizado. Então vai pegar esse sabor do refogado que é importante para a gente fazer a nossa sopa. Pode adicionar o leite. A gente tempera um pouco com sal. Lembrando que tem os queijos, né? Então a gente tem que acertar só no final. Agora a gente vai esperar esse leite ferver para a gente começar a preparar lá nossa sopa. Bom, então a gente tem agora a farinha de milho, certo? A gente vem com o leite que ferveu e aromatizou. A gente adiciona os queijos. A gente não colocou os ovos logo no começo porque está muito quente. Se a gente colocasse os ovos logo no começo, aí corria o risco dele coagular, tá? Então a gente vem agora dar uma quebrada nos ovos aqui, tá? E a gente vai misturar essa preparação e homogeneizar todos os ingredientes. E coloco um pouco de fermento químico, aquele para bolo. Estão percebendo que a sopa está ficando meio estranha aí, né? Por enquanto está até parecendo uma consistência de sopa. Pronto, essa preparação aqui a gente vai voltar para o fogo para ela cozinhar. Depois ela retorna para um refratário que já está untado com óleo, tá? Só apenas óleo. Então a gente tem aquele creme que a gente misturou no bowl e agora a gente vai levar para cozimento, tá? Como tem a farinha de milho, aí ele precisa levar esse cozimento. Embora apenas aquele leite ele já tenha começado um cozimento, mas é importante a gente ter esse cozimento aqui. Finalizar com a manteiga. E a gente coloca o cheiro verde.
na assadeira. Essa assadeira já está untada, tá ok? E vai ser levada ao forno. Isso mesmo, a sopa paraguaia ela vai ao forno. Não tenham preconceito, porque é sopa e agora não é mais sopa, mas é muito saborosa ela, tá? Agora é só colocar no forno. Bom, pessoal, vamos fazer aqui um prato chamado chipa, que na verdade são pãezinhos de queijo, tá? Muito consumido na toda a Cordilheira dos Andes, pelos países como Bolívia, Peru, Chile, tá? Então, isso aí é uma preparação que é comum a todos esses países dos Andes, tá certo? Os ingredientes, nós temos sal, manteiga, ovo, leite, polvilho doce e 2 tipos de queijo, tá? Queijo prato e queijo parmesão, tá certo? Então a gente vai fazer essa preparação e espero que vocês curtam. Vai colocar o ovo. Sempre é bom dar uma quebrada, tá, no ovo, para ele homogeneizar com mais facilidade os ingredientes. A gente vai colocar a manteiga. Vai entrar com o polvilho. E uma vez mesmo, tá? Um sal. Lembrando que ainda tem os queijos, tá certo? Pronto, quando tiver essa farofa com os ingredientes que a gente já colocou, aí a gente vai entrando com o leite, que é o líquido dessa preparação, aos poucos, tá? Vamos adicionar os queijos também. Já adiciona logo. Misturar com as mãos fica mais... A gente vai sabendo o ponto certo da massa. Obrigado. Vou entrar com leite. Pode colocar o restante do leite. E agora a gente vai misturar um pouco e sovar um pouco essa massa. A princípio a gente pensa que não vai dar certo, que fica grudando muito, mas daqui a pouco ela ajusta. Misturar um pouco para todos os ingredientes se unirem. Peguei um pouquinho de polvilho só para
polvilhar a bancada onde a gente vai trabalhar. Aqui é só a gente brincar lembrar da escola, quando era pequenininho, e fazer aquela massinha de modelar. Certo? Tem que deixar o tamanho um pouco uniforme, que isso aqui influencia no cozimento, tá? Corta a massa e faz um formato mais ou menos assim de ferradura, tá? Pode colocar direto na assadeira que não vai ter problema, não gruda. Procurar dar um pouco de distância, que ela cresce um pouquinho. Bom, pessoal, então aqui a gente modelou, certo? Agora a gente vai levar ao forno, daqui a pouquinho fica pronto. Bom, pessoal, então a gente terminou aqui a nossa aula. Fizemos pratos da culinária dos Andes. Então nós temos o pastel de choclo, mais típico do Chile. Nós temos a sopa paraguaia, que é em toda a região dos Andes, inclusive penetra no Brasil também, na parte centro-oeste. E nós temos chipa, que é um pão também parecido com pão de queijo mineiro, mas é um pão que é bastante típico dos Andes e também da região centro-oeste. Então espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos vocês.